porque são várias fases, depois ele vai para o presídio, vai avançando, e daí nós lidamos também com o preso que foge, com o preso que sai para passar a semana de Natal com os familiares para se ressocializar, mas ele sai para matar um desafeto, para atirar num policial, para fazer um atentado. Então, eu vejo que essas ações são muito importantes. Eu tenho dito que o que eu vi nesses 30 anos efetivamente recuperando, claro que tem o preso que cometeu um crime, uma fatalidade na vida dele, e esse preso vai para o presídio e ele quer sair, quer se recuperar. Eu sempre trabalhei, em tempos antigos, doutor, com a cadeia junto com a delegacia. Aí quem fazia o cafezinho, quem varria a delegacia era o preso. Então você ia escolhendo entre os presos aquele que você via que tinha bom comportamento, que queria se recuperar. Cheguei ao caso de um preso lá de Barra Bonita, ele cumpria a pena em São Miguel do Oeste, que eu disse para ele, agora você já tem direito a sair. Agora você vai poder só se apresentar no fórum cada 3 meses e assinar. E ele disse, não, doutor, eu não vou sair daqui enquanto eu não estiver completamente livre. Eu quero cumprir tudo, só vou sair daqui o dia que eu não tiver que me apresentar em lugar nenhum. Né? Então, a responsabilidade daquele preso de efetivamente entender que ele praticou um ato errado e dele querer pagar a sua pena. E fora esses presos, então, que cometiam esses atos involuntários, eu via que a possibilidade de ressocialização, dele voltar para o meio da comunidade, era a grande maioria pela fé, através do padre, através do ministro, do pastor, que vai lá, prega, e que eles começam a realmente entender e a respeitar ao próximo e a si mesmo e se recuperar. Mas eu vejo que nós precisamos desse trabalho. E eu fico muito feliz quando alguém tem uma iniciativa, e nós temos muitos idealistas assim que gostariam de fazer algo, que acha, mas eu vou trocar de moto, mas lá tem as pessoas que estão sofrendo, com esse valor eu poderia ajudar. Então é muito importante quando nós temos essa empresa. E eu acho que esse exemplo pode servir para outras empresas. Nós temos uma grande, em que pese a nossa legislação seja muito benevolente, e eu digo até que é difícil para estar preso no nosso país, até porque nós vamos acostumando que pode tudo e faz tudo, mas é muito importante, então, que nós tenhamos investimento que precisa ainda na segurança máxima para aqueles que ser liberados, voltam a praticar delitos, que lá tem, e que eles vejam ao lado a possibilidade de trabalhar, de ter a oportunidade de voltar para a sua família, né? De saber que para caminhar com seu filho de mão dada na rua, ir numa igreja, ou ir na praia, não tem custo nenhum, é só você ter uma conduta social adequada. Então, eu vejo que é importante, até o técnico lá disse, eu estou vendo que quem sair dali não vai ter emprego, porque as máquinas lá eles não vão estar acostumados com as máquinas que tem aqui fora, né? Mas essas iniciativas aí são importantes. Então, também como membro da Comissão de Segurança e acompanhando esse trabalho e vendo que todos precisamos, aí, Judiciário, Ministério Público, o cidadão, os empresários, buscar alternativa para resolvermos esse grave problema prisional que nós enfrentamos. Temos já alguns casos no Estado, o Presídio Industrial de Joinville, em Caçador, uma empresa que construiu anexo ao presídio, inclusive com a passagem já interna, não precisa ir pela via pública, para que os presos que queiram trabalhar possam passar da unidade prisional para a empresa, para executar o serviço. Então, vejo que esses projetos aí abrem novas portas da liberdade, e principalmente para as mulheres. Eu até há pouco tempo estive no presídio feminino ali, e vendo ali algumas
presos, conversando, a gente vê que tem que ter essa oportunidade, né? Muita revolta, como diz, até pelo abandono, até pela situação que está, que a vida não vale mais a pena, essas coisas assim. Então tem que dar oportunidade até para que a pessoa, pelo menos, possa escolher. E ela tendo a oportunidade de escolher, vai escolher esse projeto. Então, em nome aí, como membro da comissão, também os parabéns a todos e que isso sirva de exemplo para outras iniciativas. Obrigado, deputado Maurício. E conosco também, claro, o deputado Sargento Maurício Soares, que no seu mandato popular aqui na Assembleia tem sido grande defensor também, junto com o deputado Maurício, da questão da corporação de Polícia Militar, Segurança Pública, Polícia Civil, enfim, mas que teve no seu convívio, né, da sua atividade profissional enquanto policial na ativa, trabalhou muito no presídio. Então, ninguém tem melhor experiência que Vossa Excelência para fazer também um comentário final aqui na nossa... Muito obrigado, deputado Gilmar Quinazzi, pela generosidade, né, que é vossa característica também, além de tantas outras qualidades. Para nós que tem sido um prazer ser presidido aqui nesta comissão por um deputado que é um ícone da política catarinense, inclusive já presidente deste poder, né, em outras oportunidades e que né, que não no futuro. Também não sei os planos, não conversamos sobre isso, não vem ao caso. Cumprimentar também o deputado Maurício, que é da Coirmã Polícia Civil, né, o professor Felipe, os psicólogos, né, Conviver, a empresa que está doando as máquinas, e o deputado Gilmar me falava aqui, tudo novas, de ponta, né? Quando a proposta lá, há alguns meses atrás, era ver, né, máquinas, talvez, que do ponto de vista da produtividade, da competição, né, na sociedade que a gente vive, competitiva, não tivesse mais em uso, né, então estaria obsoleta do ponto de vista da produtividade, da capacidade de produção, e que pudesse ser fornecida para isso, que não requeriria essa velocidade, essa capacidade de produção, por se tratar de um programa especial. Mas que receberam os equipamentos novos, né? Então mostra da possibilidade, da importância de se apostar alto, né, num projeto que possa ser referência, né? Cumprimentar as universidades, né, a UDESC, a Estácio de Sá, o juiz corregedor também é uma satisfação, assim como as demais organizações, SENAC, e a iniciativa Empreendedorismo aqui na área de moda, que também se pronunciou aqui. Pedir desculpa pela minha inconstância, está acontecendo aqui nessa Assembleia, no plenário, a prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde, neste momento, e no momento que o segmento público está em greve. Então, eu fiquei com um pé aqui e outro lá, pude acompanhar apenas parcialmente. Evidente que poderia se falar bastante, mas a gente vai buscar resumir, ser objetivo e dizer um pouco aquilo que a gente pensa, né, nesses anos de reflexão, de trabalho, né, que leva à reflexão, inclusive no sistema prisional, por 15 anos no sistema prisional. Eu acredito que... E aí pode dizer, não, mas você vai fazer um discurso bonito para agradar as pessoas que estão ali, né? Não, a reflexão que a gente tem feito e falado em vários universos, né, em diversos locais. Eu acredito que é possível a ressocialização de praticamente todos os sentenciados, os presos, né, existentes na sociedade catarinense, brasileira, mundial, à exceção dos casos patológicos. No mais, todos os outros são passíveis, né, de ressocialização, de retorno a uma vida social saudável, embora quase todas as palavras tenham um conceito, ou mais que um conceito, né, por trás delas. Concordo que são todos seres humanos, né, com as suas contradições, né, idiosincrasias e culturas e vícios, né, e virtudes. No entanto, fazer essa ressocialização custa muito caro. Esse muito caro também é um conceito cheio de subjetividade. Mas porque relacionado com o quê? Relacionado com o trabalho necessário para educar uma criança, um adolescente, um jovem, ou para profissionalizar um jovem.
né? Comparado com isso, com os gastos que se tem na educação normal, a ressocialização como um processo da minha avaliação de reeducação, e esse é um conceito também que gera outras tantas polêmicas possíveis, do preso é muito mais cara. Primeiro, porque é caro manter alguém preso. E aí, sabe, mas a comida deles que comida é que custa tão caro? Mas não é a comida que custa caro. É a segurança que custa mais caro. Né? Porque precisa uma grade, né? Depois precisa mais um muro, e precisa ter um servidor, né, com acesso ao cadeado dessa grade, a tranca dessa grade, e do lado de fora outro servidor que vai estar fazendo o controle. Então, só isso. Para qualquer audiência ou qualquer atendimento de médico, dentista ou psicólogo, precisa de escolta. Então, isso torna caro. Outra observação, não obstante considerar isso, desgraçadamente, nós vivemos numa sociedade que não consegue fazer o básico, não consegue educar, né? Que seria proporcionalmente mais barato do que reeducar. Então, não consegue fazer a prevenção, que seria educar, né? E depois teria que despender muitos recursos para ressocializar. Vamos colocar na ponta do lápis o que custaria este projeto, um projeto importante, evidente, mas pontual, né? Pontual por número restrito de presas. Quanto que custaria colocando na ponta do lápis cada uma dessas coisas que estão sendo debatidas aqui? Que estão sendo apresentadas como doação. A vontade voluntariosa das instituições e das pessoas, ou das pessoas que convenceram as instituições a agir dessa forma. Quanto custaria se fosse para pagar? Só calcular isso que já dá de ter uma ideia, né, do que é o custo para ressocializar. Todos são ressocializáveis através do trabalho criativo. E aí, parabenizar algumas manifestações aqui. Porque trabalho embrutecedor não ressocializa ninguém, embrutece. E não educa ninguém, embrutece. E esse também é uma das causas da barbárie social existente. Porque o trabalho é embrutecedor. Geralmente. Existe um número uma proporção bastante reduzida de trabalho criativo. O dela é. O do professor é. O do juiz, talvez, algumas vezes. Mas o trabalho da maioria dos trabalhadores é um trabalho embrutecedor. E para o preso se ressocializar, precisa apresentar para ele, além do trabalho útil, para ele e para a sociedade, porque todo ser humano gosta de ser útil para alguém, ou para o seu coletivo, para a sua comunidade, e que seja criativo. Que não seja embrutecedor, que seja criativo. Daí se sente ser humano. Daí percebe a beleza, a boniteza de viver. Quanto que custa isso? Olha, Soares, agora tu, de polícia, agora tu virou, né, esqueceu o lado policial, virou sociólogo. Essa é a realidade. Agora, assim, ó, não tem isso, então tem o quê? Tem a decisão, a legislação vigente, a ação da polícia, a decisão judicial, o que é, na média da sociedade, considerado crime, e isso está na lei, daí essa média, mais ou menos, está na lei, né? O que é considerado porque é a média pela moralidade média da sociedade, e quem está em desacordo com isso, um dia ou outro acaba preso, um dia ou outro, né? A minha avaliação é que demora muito. E até ser preso, faz escola. O traficante demora muito, e daí entra na questão policial. Fica muito tempo solto. Se torna referência na comunidade dele para os outros jovens, para os jovens mais jovens do que ele. Quando ele foi preso, já fez escola, já tem 10 para substituir ele, às vezes ainda se matam, né, para ver quem é que vai substituir ele. Ele acaba preso. Pena de morte no Brasil, muitos defendem. Não está na lei, mas de forma velada já existe. Eu não conheço nenhum traficante que ficou velho. Tem presos velhos? Tem. Que entrou lá por um crime passional que cometeu aos 50 anos de idade. Né? Por um estupro. Né? Aqueles que começaram com 12, 13, 15 anos no tráfico de drogas não envelhecem. Quer dizer, pode ser que existe, mas eu não conheço. Né?
ou morrem de tuberculose provocado pelo HIV, outra doença, ou de tiro da polícia, inclusive, mas a maioria das vezes de tiro deles próprios, entre si. Não envelhece. Mas ele fica ali alguns anos traficando e sendo o chefe, o rei, o dono do morro, o dono da área, com armas, inclusive, bastante qualificadas, às vezes melhores do que a da polícia, com um carrão, com moto transada, com tênis melhor, da moda, última ponta, e tem banheira dentro do barraco dele lá. Ele vira referência para todos os outros querem ser igual a ele. Então, esse tempo e esse demora em tirar ele daquele convívio, e aí a legislação é responsável, mas também a falta de estrutura do sistema de segurança. Ninguém pode ser preso, a não ser em flagrante ou por determinação judicial. Flagrante não pega porque quem tem uma mínima logística, vê a polícia chegando a 200 metros, joga do lado, não é mais flagrante. Por decisão judicial, a Polícia Civil tem que ter estrutura à vontade, muita estrutura, para convencer o juiz que é caso de prisão. Porque tem que se convencer para depois convencer o juiz. E, além do que, ainda tem 10 mil, né, mandados de prisão em aberto no nosso Estado. Então, não obstante o que eu falei no começo da conversa, e de fato eu acredito nisso, né, não tem como prescindir, abrir mão da prisão, desgraçadamente. Não tem como não abrir mão, na minha avaliação, porque na frente do juiz, e agora o corregedor saiu, ou do doutor, ou da professora, ou ou do advogado, ou do delegado, na frente deles, esses caras são quase sempre uns santos. Em 16 anos no sistema prisional, eu só vi uma vez um preso dizer para a juíza o que diz para nós todo dia. Só uma vez em 16 anos. Né? Mas lá na comunidade deles, e para nós ainda não falam muito, falam também, desaforam, né? Quando dá. Né? Mas lá na comunidade deles, eles disseminam o terror. Ver cidadão, senhor, que veio lá da roça, no processo de êxodo rural, carregando papelão num carrinho de mão, ser humilhado por 3, 4 ou 5 moleques de 15 anos, é indignante. E eu já vi isso na minha comunidade onde moro. Então, isso é o terrorismo, isso é a barbárie. Isso, eles não são os fofinhos lá na comunidade. Né? Tem até silêncio, e né? Porque todo mundo sabe que não pode, né, se meter com os caras, inclusive porque o Estado não lhe dá proteção suficiente para que ele diga para o traficante ir traficar longe do seu portão. Não, eu não quero ver vocês aqui. A maioria das pessoas, cada vez mais ou cada vez menos, as pessoas têm segurança no Estado para tomar essa postura. Né, e lá eles espalham o terror, fica o bonzinho na frente do juiz, do delegado, do promotor, né, e daí eles falam dos seus sentimentos para o psicólogo, que são verdadeiros, eles não mentem na maioria das vezes, ou para a professora, né, não mentem, porque são seres humanos de fato, mas estão contando um fato. Pois é, quantas vidas tu desgraçou, ajudou a desgraçar, quantas pessoas tu humilhou, quantos tu barbarizou na tua comunidade, isso não entra nesse relatório que eles fazem. Quando só uma parte, né? Então, desgraçadamente, nós precisamos. Nós, a sociedade inteira, né, e aí não é ser sociólogo, né, ou também ou pelo menos usar um pouco desses... Nós deveríamos nos considerar fracassados toda vez que precisamos prender alguém. A sociedade oficial, a sociedade, deveria se